Pessoal, vamos para a quarta parte, antes de adentrar nas espécies recursais. Todo recurso, ele prescinde, ele perpassa por duas etapas cruciais, que é o exame de admissibilidade e exame de mérito, ok? Primeiro, o tribunal vai ver, via de regra, vai ver se o recurso interposto pela parte é admissível para ser reconhecido e provido. E depois, em seguida, o exame de mérito, o exame da matéria propriamente dita. Ok? Veja, exame de admissibilidade. Nosso primeiro exame, que até porque é nessa ordem. Primeiro, exame de admissibilidade e depois, exame de mérito. Exame de admissibilidade diz respeito à verificação de requisitos processuais dos recursos. Ou seja, nós temos dois requisitos primordiais. O requisito intrínseco e o requisito extrínseco. Requisitos intrínsecos é o cabimento, se cabe ou não o recurso. Legitimidade da parte. A parte é legítima para recorrer. Tem interesse. Sucumbiu. Perdeu a causa, por acaso. Legitimidade da parte. Interesse para recorrer. Ela tem interesse, sim. Ela perdeu a causa, sucumbiu. E inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao recurso. Por exemplo, a parte entrou com recurso. Depois a parte faleceu, veio a falecer em seguida. Inexistência de fato, impeditivo ou extintivo ao recurso. Bom, se for um caso em que não se passa para os herdeiros legítimos, né, a continuidade, a legitimidade do recurso, perdeu o objeto ou uma parte veio a falecer, enfim. São o quê? Requisitos processuais intrínsecos, tá? E temos os recursos extrínsecos. Antes, tem que lembrar o seguinte: quais são os sujeitos do recurso? Né? Sujeito de um recurso. A parte sucumbente pode ser total ou parcialmente, ou seja, ela entrou com recurso porque ela perdeu na sentença lá todo ou parcial. Ela sucumbiu no seu todo ou em sua parte. Né? De repente, eu quero rever uma obrigação de fazer ou de pagar uma conta, né? Um dinheiro, um crédito. Então, na minha apelação, eu entro com recurso para diminuir aquele valor ali. Ou então, não quero pagar nada. Totalmente. Entendeu? Um exemplo bem básico, né? O dinheiro fica mais fácil de visualizar. Não, essa sentença aqui, vou pagar não tenho que pagar nada, vou recorrer, porque eu não vou pagar nada. Né? Dependendo da parte que seja. Mas eu vou recorrer para baixar esse valor aqui. Esse valor aqui, cara, está muito abusivo. Está muito alto esse valor aqui. Então, a parte sucumbiu total ou parcialmente. A outra parte que pode ser sujeito do recurso, o Ministério Público, nos casos previstos no artigo 178 do CPC. Para agora, vai lá dar uma lida. Artigo 178 do CPC. 178 do CPC. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Ok? Parágrafo único. A participação da fazenda pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Parquet ou Ministério Público, tá? Ou MP. A gente usa mais aí. A linha B aqui
requisitos extrínsecos. Quais são? Tempestividade, que tem a ver com lapso temporal, para você interpor o recurso, ou seja, prazo. Embargo de declaração, prazo diferenciado, 5 dias. Os outros recursos, 15 dias. Tá? Então, tá. Preparo, que nada mais é que custas processuais, tem que pagar as custas processuais, e a regularidade formal são os requisitos extrínsecos dos recursos. Detalhe, não existe preparo para embargo de declaração, agravo interno e agravo no recurso especial e no recurso extraordinário. Dando aqui um spoiler do embargo de declaração, como no embargo de declaração a sentença prolatada ou acórdão, se for no tribunal, foi obscura, foi contraditória, há um erro material, enfim. Eu tenho que, entre aspas, sanear aquela sentença ali que eu não estou conseguindo visualizar. Como é que eu vou entrar com recurso se eu não... recurso de apelação, por exemplo, se eu não estou conseguindo entender a sentença? Então, eu entro com embargo. Em via de regra, o embargo de declaração, ele não visa reformar a sentença, tá? Não visa. Mas pode acontecer que é o embargo infringente. Vou entrar isso de cabeça quando falar do recurso em espécie, embargo de declaração. Então, o que acontece? Como no embargo de declaração, o juiz ou o acórdão do tribunal que está confuso, não tem como pagar. Vou pagar para isso? Não. Por isso que, no caso do embargo de declaração, você não paga as custas processuais, que nós chamamos de preparo. Agora, veja, o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, através de quê? Sentença terminativa ou extintiva, com fundamentação no artigo 485 e incisos. Está lá, artigo 485 e incisos. Caput do artigo 485. O juiz não resolverá o mérito. Quando? Aí você vai botar lá com a sua caneta 0.05, decisão terminativa ou extintiva. Por quê? Porque ele não vai decidir o mérito, mas vai dar fim ao processo. Depois de você, a parte que perdeu, que sucumbiu, que lute. A sentença definitiva, ela decide o mérito, tá? Encerra a fase de cognição ou a fase de conhecimento. Tá? Vamos para outra fase aí, que é a fase da execução, né? Assim, caso a pessoa que perdeu aí não venha a pagar ou devolver, enfim, né? Dependendo aí da sentença. Aí vamos para a segunda fase, que é a fase de execução. Então, veja, o juiz, antes de extinguir o processo sem a resolução do mérito, nos casos previstos aqui no artigo 485 e incisos, tá? O que acontece? Deverá conceder à parte a possibilidade para sanar, que eu falei, entre aspas, sanear, né? Dar uma limpada, sanar qualquer vício que exista no exame de admissibilidade, tá? É o entendimento do artigo 4º do CPC, lá no início, tá? Que nada mais é que o princípio da duração razoável do processo, que também faz parte da primazia do julgamento do mérito. Artigo 6º do CPC, que nada mais é que o princípio da cooperação ou modelo cooperativo. Artigo 76, 139, inciso 9, artigo 317, artigo 932, parágrafo único do CPC. Tudo isso aqui, nós estamos falando do princípio da primazia do mérito ou primazia do julgamento do mérito, tá? O juiz, nesses casos aí, deverá conceder à parte a possibilidade para sanar qualquer vício que exista no exame de admissibilidade. Ok? Beleza. Vamos falar agora sobre preparo. Mas antes, eu tenho que lembrar o seguinte, chamar a atenção de vocês, porque existem recursos que possuem requisitos específicos
além dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Por exemplo, no caso do recurso especial, você tem que ter o pré-questionamento. No caso do recurso extraordinário, você tem que ter o pré-questionamento e a repercussão geral, ok? Além dos recursos extrínsecos e intrínsecos. Mais um spoilerzinho aí, para você ver. Vou entrar a fundo quando estiver falando de recurso especial, recurso extraordinário, mas isso aqui é para você ver que não fica só, ampliar sua mente, desde já, não fica só no recurso, nos requisitos intrínsecos e extrínsecos, tá? Então, tem recursos que possuem requisitos específicos além daqueles. É o pacote. Tem aqueles dois lá, intrínsecos e extrínsecos, e no caso aqui do recurso especial, você tem que pré-questionar a matéria, e no recurso extraordinário tem que ter o pré-questionamento e a repercussão geral. É o que eu posso antecipar para vocês aqui, porque no recurso de espécie eu vou nadar de costas para poder explicar para vocês aí, para e passo de cada espécie recursal. Vamos agora para o preparo. Veja, qual é a previsão, onde está fundamentado o preparo? Quando você for fazer o recurso, tem lá a primeira página, que a gente chama de, quando vai fazer aí para o exame da OAB, né? As doutrinas chamam de capa de rosto, né? Que é para os juízes de origem, para encaminhar para o tribunal, em grau recursal. Você vai ter na segunda parte, razões do recurso, vai ter que estar lá um itemzinho lá, preparo. Tem que estar lá. Artigo 1007, salvo engano, né? Vamos lá. 1007. Aqui, ó. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Esse pagamento de porte de remessa e de retorno é nos autos físicos, quando tem que ir para cá, tem que ir para lá. Tá? Além do preparo, nós temos o respectivo... Além do preparo, nós temos que pagar aí o porte de remessa ou de retorno, tá? Que é esse trânsito aí. Isso nos autos físicos. Então, a previsão, a fundamentação na legislação, artigo 1007. E ele diz bem claro aqui no artigo 1007, quando exigido pela legislação pertinente. Por quê? Porque, eu vou demonstrar aqui, que tem recurso que não precisa pagar, não tem preparo. Tá? Beleza? E aquela estrelinha lá, asterisco, deixa aqui pegando fogo aqui, para você lembrar que justiça gratuita. A pessoa não tem dinheiro, como é que vai recorrer? Aquele recurso ali tem que pagar, mas não tem dinheiro. Justiça gratuita. Beleza? Então vamos lá. Previsão do preparo, artigo 1007, CPC. Os recursos necessitam de preparo. É regra. Qual é a exceção? Embargo de declaração, agravo interno e agravo no recurso especial e extraordinário. Esse aí não existe as custas processuais, você não precisa pagar, não tem preparo. Tá? Bom, a interposição dos recursos na modalidade física, que nós chamamos de autos físicos, né? É aquela capa azul bebê, aquele azul bebê ali amarrado, aquele calhamaço de processo, tudo amarrado ali, autos físicos. Então, o que acontece? Os autos físicos dependem também, além do preparo, porte de remessa e de retorno dos autos, que nada mais é que é a quantia devida para custear o trânsito, né? O deslocamento do processo até a sede do STJ em Brasília. Olha lá, coloquei aí para vocês no slide, onde será julgado o recurso, né? Ou seja, juízo de primeiro grau, federal ou de direito, depois TJ, Tribunal de Justiça, ou TRF, causas aí federais, acima deles, STJ, depois da STJ, Supremo Tribunal Federal. STJ e Supremo ficam lá em Brasília. Tá? Deslocamento do processo até a sede do STJ em Brasília, onde será julgado, e a devolução ao tribunal de origem. Esse trânsito aí, lá para cá. O valor deve ser previamente pago, pagamento antecipado. Meu amigo, se você não preparou, não vai nem deslocar.
O valor deve ser previamente pago sempre que o processo tramitar em um tribunal e uma das partes interpuser recurso para STJ. No caso dos autos eletrônicos, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno. O preparo não. Mas é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno nas hipóteses de autos eletrônicos. No caso de ações originárias, ajuizadas diretamente no STJ, o comprovante de recolhimento e a guia das custas devem ser apresentados no ato do protocolo, tá? Nos autos físicos, você, além do preparo, pode remessa e de retorno dos autos. Autos eletrônicos, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno virtual. A insuficiência ou ausência do preparo não constitui a deserção do recurso de forma automática. Vou explicar o que é recurso deserto. Tá? O relator deverá intimar a parte para, ou seja, a parte entrou com recurso, o recurso ou está insuficiente, ele não pagou totalmente, ou não pagou preparo, ausência de preparo. Então, o relator, tribunal, relator, vai chamar aqui, vai intimar a parte. Quando você cita uma pessoa no processo, é para que ela tome conhecimento de uma ação processual. O autor entrou com uma ação aqui, o juiz vai e cita o réu. Olha, tem uma demanda aqui contra você. Na intimação, não. A intimação, meu amigo, é fazer ou deixar de fazer algum ato. Tá? Nesse caso aqui, é intimado a parte para completar o preparo. Olha, era X, você pagou um terço de X, metade de X. Não, você tem que pagar X. Tá? E no caso de insuficiência, complementar o preparo, caso de insuficiência, ou efetuar o pagamento em dobro, tá? No caso de ausência. Veja, se você era X e você pagou metade de X ou um terço de X, você é chamado aqui para completar. Tá? Foi insuficiente. Beleza? De repente, uma mudança de tabela aí, né? E você, né, passou batido. Enfim. Agora, se você entrou com recurso sem o preparo, sem o devido preparo, pagamento das custas processuais, o que acontece? Há o pagamento em dobro no caso da ausência. Se o valor do preparo é X, você agora vai pagar 2X, porque você não fez o preparo, você não pagou. Tá? Qual é a fundamentação? Artigo 4º, artigo 6º, artigo 76, 139, inciso 9º, artigo 317 e 932 do CPC, que nós chamamos de quê? Questão de prova, segunda fase do AB, concurso público, cai a processo civil, é o chamado primazia do mérito ou primazia do julgamento do mérito. Veja, questão de prova, tá? No caso de insuficiência e ausência de preparo, ele está a parte, né, que não pagou o todo, total, parcial, enfim, não completou ou não pagou preparo, está infringindo qual princípio? Aí, meu amigo, tu vai procurar lá. Princípio da primazia do mérito ou primazia do julgamento do mérito. Vai ter que estar lá na resposta. Beleza? O não cumprimento do preparo no prazo previsto, tendo por consequência, lógico, se você não pagou o preparo, o não pagamento das custas processuais devidas. O preparo, você prepara, o que é preparo? Pagar as custas. Se você não cumpriu o prazo previsto para o preparo, consequentemente, você não pagou as custas processuais. Tá? O que acarreta? Acarreta, acabou o lapso temporal para você pagar, acarreta o descabimento do recurso. Ocasionando o quê? Coisa julgada sobre a decisão judicial apelada. Efeito chamado de quê? Recurso deserto. É outra situação aqui que você tem que se ater. O recurso deserto, aí tu já tem que lembrar. Pô, cara, assistiu o vídeo ali do Mauro. É o não cumprimento do pagamento das custas processuais. Simples assim. Acarreta o quê? Passou o lapso temporal para você pagar. Descabimento do recurso, ocasionando o quê? Coisa julgada sobre a decisão judicial apelada. Coisa julgada sem decisão do mérito. Vamos falar agora da
Tempestividade. Tempestividade, até por uma questão de semântica, te reporta o quê? Tempo. Né? Já se liga na semântica aqui no português. Bom, tempestividade é um pressuposto recursal objetivo consistente na interposição de recurso no prazo previsto em lei. Todo recurso tem prazo, né? Tanto é que, graças ao novel Código do Processo de 2015, nosso código aí, recente, unificou o prazo. Qual o prazo? 15 dias úteis. No juizado especial civil, corridos, conta sábado e domingo. Tá, enfim, voltando aqui. A tempestividade é a interposição do recurso no prazo previsto em lei. O único recurso que você vai saber que não cumpre os 15 dias úteis é o embargo de declaração, que é em 5 dias úteis. Tá? Veja, não basta que a sentença, a decisão ou o acórdão sejam recorríveis. É preciso que ainda o sejam. O que quer dizer com isso aqui? Filosoficamente falando. Tem que estar no tempo. Ah, essa sentença aqui eu posso recorrer. Ah, esse acórdão, que é uma decisão do colegiado, do tribunal, em grau recursal, eu posso recorrer, eu tenho direito. Eles erraram aqui, não sei o que. Tudo bem. Agora, veja bem, e o tempo? A máxima do direito. Perca a causa, mas não perca o prazo. Simples assim. Essa é a máxima do direito. Primeiro dia de aula ali, primeiro dia de Vadimeco, você teve acesso. Primeira aula que tenha, período que tenha o Vadimeco, meu amigo. Antes de qualquer coisa, perca a causa, mas não perca o prazo, tá? Isso aí te dá um problema. Então, o novel Código Processual, o Código de 2015, facilitou. Por que ele facilitou? Unificou os prazos processuais recursáveis em 15 dias úteis. Exceção, embargo de declaração, que possui prazo de 5 dias úteis. Simples assim. Na contagem dos prazos processuais, excluem-se sábados, domingos e feriados nacionais. Até porque, no caso dos feriados nacionais, você não precisa de comprovação. Por que, Mauro? Ah, meu filho. O Brasil é um país continente, né? Há várias regiões aí. E as cidades têm seus feriados também, locais. Ah, santo disso, santo daquilo. Enfim, dia disso, dia daquilo. Então, o que acontece? Veja, os feriados locais, qual a previsão disso? Artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, tem que ter a comprovação no ato da interposição do recurso. Atenção, no juizado especial civil, os prazos processuais são contados em dias corridos, devido ao quê? Característica daquele próprio juízo. O juizado especial é celeridade, tá? Simples assim, nem precisa muito mistério para pensar sobre isso aí. Agora tem um detalhe. O carnaval não é feriado nacional. Volta a fita, pausa, retorna, aperta play. O carnaval não é feriado nacional, sendo regulamentado por leis locais. Consequentemente, precisa de comprovação no ato da interposição do recurso. Você tem que se atentar, principalmente em Salvador, né? Tem cidade aí que o carnaval aí é um feriado comum. Mas, pô, Salvador, Rio, São Paulo, meu amigo, tu tem que se ligar que o carnaval não é feriado nacional. Tá ok? Feriados nacionais não precisam de comprovação no ato da interposição de recurso. Dica quente. Essa dica aí, meu amigo, aquele estudante de direito menos avisado ali, para o carnaval, não precisa comprovação no ato de interposição de recurso. Cara, um erro crasso, grave. Detalhe. Em regra, vou botar aqui para baixo aqui. Em regra, o exame de admissibilidade é realizado pelo juízo ad quem. Por que em regra? Porque o embargo de declaração, graças a Nossa Senhora do Processo Civil, é só ele.
ele é feito pelo próprio juízo que prolatou a sentença. Se for o juiz de primeiro grau, juiz singular, juiz monocrático, juízo ACO, se for ele que prolatou a sentença, e eu entro com embargo, ele é que vai fazer o juízo de admissibilidade, tá? Se for no Tribunal de Justiça, é o próprio tribunal. STJ, próprio STJ, no caso de embargo de declaração. Então, em regra, o juízo de admissibilidade é realizado pelo juízo ad quem, ou seja, o órgão jurisdicional acima do juízo de origem. Então, uma questão podemos inferir que o juiz monocrático, o juiz de direito, o juiz federal, ele não faz exame de admissibilidade. Tá? Não faz exame de admissibilidade. Beleza? Qual é a exceção? A exceção se dá no recurso de embargo de declaração, que é o próprio juízo que prolatou a sentença, esse sim vai fazer a revisão. Ok? Exemplo. Juiz de primeiro grau prolata a sentença. A parte recorre com apelação. Daí, o juiz de primeiro grau ele tem duas situações. Ou ele apenas, então somente, exerce o juízo de retratação, caso necessário, e nas hipóteses previstas em lei, artigo 485, parágrafo 5º do CPC, e o prazo para os juízos de retratação, 5 dias, falei isso na parte 3, juízo de retratação, na parte 2, salvo engano. E o segundo caso do juiz de segundo grau, a linha B aqui, intimar a parte contrária para oferecer contra-razões em oposição à apelação e encaminhar a apelação ao juízo ad quem, ou seja, juiz de segundo grau. Ok? O tribunal, estamos falando agora o quê? Juízo de segundo grau, né? Segundo grau de jurisdição, ou juiz ad quem, é o juízo de segundo grau, ou juízo ad quem, que deverá fazer o quê? O juízo de admissibilidade. E, se conhecer e prover o recurso, ele realizará o que na sequência? O exame de mérito. Tá? Até porque etapas do recurso são duas. Admissibilidade e exame de mérito. Tá? A exceção do exame de admissibilidade é recurso de embargo de declaração, que é no próprio juízo que prolatou a decisão ou sentença. Que, na verdade, no embargo de declaração, via de regra, eu não quero reformar a sentença, eu quero esclarecer a sentença. A sentença está obscura, está contraditória, né? Vou tratar isso a fundo, tá? Como nadar de braçada aí nas espécies. Beleza? Bom, então, o recurso chegou no tribunal, subiu, que a gente chama, né? Subiu o tribunal, que é a nossa praxe jurídica, a gente fala nesses termos. Ah, o recurso subiu para o TJ. Ah, o recurso subiu para o STJ. Tá? Fala assim. Ah, o recurso subiu para o TRF. Fala, essa é a expressão que a gente usa. Então, confirmando aqui, o tribunal é que deverá, sim, é ele que faz o juízo de admissibilidade, que é aquele crivo ali. Se ele conhecer e prover recurso, realizará o quê? O exame de mérito. Lei número 13.256 de 2016. Veja, todo acadêmico de direito, acadêmica de direito, estudante de direito, né, tem que se atentar ao ano. Por que isso, Mauro? Te respondo claramente. O ano vai te dar uma linha temporal, e essa linha temporal aí, na prova, ela resolve muita coisa. Veja, o novo Código de Processo Civil é de quando? 2015. Então, olha só. Lei número 13.256, 2016. Alterou o sistema de admissibilidade. Ela fez o quê? Manteve o regime de exame de admissibilidade e de mérito para o juízo ad quem. Grau recursal lá. TJ, STJ, enfim. Exceção para os recursos especiais e recursos extraordinários, onde permanece o duplo grau, o duplo exame de admissibilidade. Primeiro exame de admissibilidade no juízo ACO,
e depois de ir para o juízo ad quem, que é o Tribunal Superior, ou STJ, ou STF, temos aí o segundo exame de admissibilidade, realizado através da inteligência artificial, que hoje é o programa Sócrates 2.0 e o robô Victor, no STF, seguido do exame de mérito. Então, veja, está em amarelo, não está amarelo de graça aí. Não está porque para combinar com o meu quadro lá atrás, não. Para você se sintonizar. A lei número 13.259, a lei 13.256 de 2016, alterou o sistema de admissibilidade, mantendo o exame de admissibilidade e de mérito no juízo ad quem? Os tribunais, TJ, né? E STJ. TJ e TRF. Eu falo muito TJ porque é mais comum, né? Causas federais, TRF. Mas você sabe que TJ e TRF, né? A segunda instância, e depois vem a terceira instância, que não existe esse termo, depois vem o STJ. Bom, qual é a exceção? A exceção para os recursos especiais, recursos extraordinários, onde permanece o duplo exame de admissibilidade. Primeiro exame de admissibilidade, juízo ACO, e depois de ir para o juízo ad quem. Já falei que juízo ACO, é o de primeiro grau, depende. E se a causa for originária no TJ ou no TRF? Se a causa originária for no TJ ou no TRF, aquele juízo ali é o juízo ACO. Subiu, foi para onde? STJ. Ad quem? Se a sentença prolatada for no juízo de primeiro grau, ele é o juízo de origem, que é o quê? Juízo ACO. Do juízo de origem, primeiro grau, foi para o TJ. O TJ, então, é o juízo ad quem. Beleza? Beleza. Bom, vamos começar agora o exame de mérito. Exame de mérito. Primeiro passei lá pelo exame de admissibilidade. Passou tranquilo o exame de admissibilidade? Requisitos extrínsecos, intrínsecos, passou tranquilo? Passou. Primeiro crivo foi lá. Agora sim, vamos entrar no mérito do recurso. Tá ok? Admissibilidade, parte formal. Agora aqui não. Aqui é o mérito. Vamos decidir o mérito. Bom, exame de mérito. De respeito ao julgamento do recurso, literalmente, em grau recursal no tribunal. Qual tribunal? Pode ser o TJ, pode ser o TRF, ou acima deles, pode ser o STJ ou Supremo, que é a última instância. Chegou no Supremo, meu filho, ali o leão está morto. É tudo ou nada. Qual é a exceção no exame de mérito? Embargo de declaração ou embargo declaratórios, que são julgados pelo próprio juízo que prolatou a sentença ou acordo. Veja, temos sempre que lembrar que, em regra, o embargo de declaração, eu não quero modificar. Assim, eu perdi, vou entrar com embargo de declaração para ganhar a sentença. Não, cara. Veja bem. Em regra, você entra com embargo de declaração para que você possa entender a sentença. Tá? Esclarecer obscuridade, eliminar a contradição, suprir omissão, corrigir erro material. Veja, via de regra, o embargo de declaração, eu não quero reformar, anular a sentença. O embargo não é para isso. O embargo de declaração para esclarecer, que eu uso o termo, entre aspas, sanear a sentença. Peraí, não estou entendendo aqui. Então, eu quero esclarecer a obscuridade, a contradição, a omissão do que eu pedi. Fiz 3 pedidos. Eu pedi 2, dano material e dano moral, e só me deu dano material. Será que o juiz esqueceu do dano material, do dano moral? Eu pedi dano material e dano moral. O juiz só me deu o dano material. O juiz esqueceu do dano moral? Foi embargar. Tá? Embarguei. O juiz de primeiro grau, se for uma sentença de primeiro grau, ele reformulou a sentença. Agora entendi. Agora eu vou apelar. Tá ok? Então, veja. O recurso de embargo de declaração são julgados pelo próprio juízo que prolatou a sentença. Se for no tribunal, eu não entendi o acórdão, que é a decisão colegiada, se chama de acórdão. Não entendi aquele acórdão ali. Não entendi, está obscuro. Está em contradição esse acórdão aqui. Ou então, esse acórdão foi omisso. Não abarcou tudo que eu pedi. Ou então até o mesmo erro material. Eu vou entrar com embargo de declaração. Tá ok? Veja, no tribunal, recurso
chegou no tribunal, né? Passou pelo requisitos ali, o exame de admissibilidade. No tribunal, o relator vai fazer o quê? Elaborar o seu voto. Ele elaborou o voto, incluiu o recurso na pauta de julgamento. A elaboração de voto para o relator, porque ele já leu o processo, ele leu, meu voto é esse aqui. Incluiu na pauta de julgamento do tribunal, naquela turma recursão lá, via de regra. Os demais desembargadores votam ou a favor ou contra o voto do relator. Ou eles votam junto com o relator, ou votam contra o relator, ou pedem vista. Ah, meu amigo, se o ministro lá, no caso do STF, por exemplo, que é o mais comum que a gente vê muito na mídia, que ele pediu vista, veja, no STJ também pode pedir vista. Eu estou falando que no STF tem mais visibilidade e repercussões, né, midiáticas aí. Ah, o ministro fulano de tal, XYZ aí, ele pediu vista. Ah, meu amigo, pediu vista e vai levar ali o gabinete dele, vai estudar em cima daquele processo ali. Peraí, cara, isso aqui. Entendeu? Então, chegou no tribunal, o relator, ele elabora o seu voto, tá? E leva para a pauta. Na pauta, pode haver o quê? Todo mundo votar com ele, a favor, com o relator, unânime. Se não votar unânime, nós temos aí alguns negocinhos aí para explicar, tá? Que vai ficar mais claro quando nós entrarmos nas espécies recursais. Mas eu não aguento. No direito é assim, cara. Você imagina uma galinha, você vai puxar uma pena para esclarecer, vem uma outra galinha ali. Pô, meu amigo, vai puxando ali, meu amigo. Eu pensei que já ia entrar nas espécies recursais aqui com vocês nesse slide aqui, mas não vai dar. É muito assunto. Enfim. Então, ou o pessoal vota a favor do relator, de uma forma unânime, ou vota contra o relator, ocasionando, então, nesse julgamento aí, o resultado do julgamento recursal. Né? Ou vota a favor, ou vota contra o relator, e se ninguém pedir visto, pô, beleza. Agora, olha só. Cada recurso possui sua particularidade, sua singularidade, sua especificidade. Tá? Então, alguns recursos vão ter admissão da sustentação oral. Outros recursos vão ter sua ampliação do julgamento. Veja, um exemplo. Na apelação, artigo 942 do CPC. Técnica de ampliação do colegiado ou ampliação do julgamento, tá? Que alguns doutrinadores, né, alguns palestrantes chamam de válvula de segurança dos julgados. Isso aqui está em amarelo, não é à toa, tá? Não existe almoço de graça. Por que está amarelo aqui? Veja, essa válvula de segurança dos julgados, né, que alguns doutrinadores, alguns palestrantes aí falam, né, a válvula de segurança, falam em off. Técnica de ampliação do colegiado ou ampliação do julgamento. É a nova técnica de julgamento estendido. É sinônimo. Técnica de ampliação do colegiado ou ampliação do julgamento estendido. Tudo sinônimo. Qual é a previsão legal? Artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015. Inovação. É a substituição, lá no Código de 73, antigos embargos infringentes. E se fundamenta na busca da promoção de um processo mais célere, justo e que garanta maior segurança jurídica. Ok? Então, vale a pena aí você pegar aí um artigo 942 do CPC comentado que fale sobre esse julgamento estendido aí e ampliação do colegiado, ampliação do julgamento. Não vou fazer isso agora, senão, meu amigo, vou ficar puxando uma pena, vem uma galinha, aí puxa outra pena, vem outra galinha, aí não termina nunca. Mas porque é importante, por isso que está em amarelo aí. Com isso, eu fico por aqui e no próximo slide, por incrível que pareça, nós vamos entrar nas espécies recursais. São as nove espécies recursais que eu vou tratar com vocês aqui. Começando, questão de didática minha.
pelo embargo de declaração. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, sucesso para vocês.